Coração mente e sem nenhuma circunstância eu começo o podcast de hoje. Aqui, ninguém vai ficar em si mesmudo, porque vamos falar de uns velhoucos que souberam descrever como ninguém. E eu prometo que neste episódio você vai se embriagatinhar de conhecimento e ficar com suspirância por cultura. Quer saber que idioma que eu estou falando? Dá um play na aula e vem descobrir. Essa abertura foi em português mesmo, viu, gente? Só que recheada dos neologismos, ou seja, palavras inventadas, neste caso de Guimarães Rosa, grande escritor da escola literária que vamos abordar no Play na aula de hoje. Estamos em mais um episódio da série Eras da Literatura e hoje o assunto é modernismo. Nossa convidada é a Cláudia Benedetti, que é professora, atriz, diretora de teatro, amante da cultura e do modernismo, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Canda. Bora assuntar. Bora assuntar, então. Conta um pouco da sua trajetória nas artes e na literatura pra gente. Bom, tudo começou... a minha trajetória com as artes, ela tem tanto a trajetória acadêmica, né, de estudo, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, né, que eu trabalho com literatura desde a minha graduação. Sou antropóloga, mas sempre trabalhando com literatura, com a cultura, de uma forma geral, e também na parte prática de ação, de atuação e direção teatral, aí desde os 15 anos de idade, né, eu estou aí na jornada como atriz e diretora de teatro. Sempre muito envolvida com os textos. Sempre, os textos. A literatura sempre fez parte da minha vida, né? Desde pequena eu sempre gostei muito de ler e de devorar livros nas férias, né? Eu adorava e sempre gostei muito de livros. Então vamos começar pelo começo. Cláudia, fala pra gente um pouco sobre o modernismo e as características desse movimento. Vamos lá. O modernismo bem, como você colocou, um movimento, e é importante a gente pontuar, né, que as escolas literárias, elas não são gamas fechadas, né, nós não temos um começo, um fim de uma escola literária, né, há um processo em movimento, em transição. O modernismo, mais aí do que todas as outras escolas, é um movimento e não começou com a Semana de Arte Moderna, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ela, acredito, né? Não começou com a Semana de Arte Moderna, né? O modernismo, desde lá do final do século XIX, ele vem se formando e se consolidando no Brasil. E uma das principais características do modernismo, do movimento modernista, é justamente a valorização do nacional, da identidade nacional, do que é da cultura brasileira. Essa é uma das principais características que a gente tem no modernismo. E também nós temos a transgressão formal. Os modernistas, eles vêm se contrapor, sempre tem aquela história, né, de que a escola literária posterior, ela é contrária à escola anterior, né? Na verdade, é sempre uma resposta, né? Um movimento de transição. E os modernistas, eles vêm em resposta ao parnasianismo, à cultura copista do século XIX, das grandes academias de arte. E também é importante, falando em arte, dizer que o modernismo, ele é um movimento não só da literatura. Nós temos as artes plásticas, nós temos a música, né, com o Heitor Villa-Lobos, que transcende aí e que dá um novo mote, né, uma nova configuração para a música brasileira, que vem antes de Chiquinha Gonzaga. Então, nós temos um movimento, né? Tudo isso é resultado de um processo de dialético mesmo, né? Com o universo social, cultural. Então, o modernismo, ele faz parte desse movimento. A gente falou em todos esses episódios do Eras da Literatura que, apesar de estar aqui falando de autores, de livros, de obras, mas o movimento sempre estava além. Estava envolvendo a arte, a cultura da época. Então, sempre que a gente estuda a literatura, a gente está estudando todo esse contexto da época. E por falar nisso, vamos falar do contexto histórico, para o estudante entender que momento estamos no Brasil na época do modernismo. Então, vamos lá. O marco do modernismo é a Semana de Arte Moderna, né? O marco
histórico não significa que a Semana de Arte Moderna seja o início do modernismo, mas ela é só um marco histórico que foi escolhido pela historiografia para marcar esse início. Mas temos que pensar que estamos aí na primeira metade do século XX, nos primeiros 20 anos aí do século XX, né, na segunda década, início da segunda década do século XX, e acabamos de passar por uma Primeira Guerra Mundial. Então, sim, em termos de contexto histórico mundial, o modernismo ele está relacionado a esse movimento que vem principalmente da Europa, dessa vanguarda artística europeia, lá do início do século XX, né, de transição do final do século XIX, com o surrealismo, com o futurismo e início do século XX. Então, mundialmente, a esse desencantamento do mundo, né? Como coloca o Weber aí, tem que trazer a formação de cientista social, como coloca o Weber, né? Esse desencantamento do mundo. E isso vai se traduzir em forma de linguagem artística. No Brasil, nós temos, né? O Brasil não participou da Primeira Guerra Mundial, mas nós temos os efeitos, né, deste processo histórico de mundialização e principalmente de mundialização do capital. O país está iniciando um processo de modernização. Nós ainda estamos na República do Café com Leite, ainda estamos na Primeira República. E há uma reação a esse conservadorismo, num momento em que a urbanização está crescendo, no momento em que a industrialização está começando a mostrar aí os seus primeiros indícios, pensando que esse movimento ele vai eclodir num grande centro urbano como São Paulo ou depois como Rio de Janeiro. A gente tem todo esse movimento, esse frisson, né, que é parte, que é quase que metalinguístico, né, que faz parte aí do modernismo. E bebendo muito do que acontecia na Europa, né? Sim, nesse sim. Momento, sempre foi, né? Mas nesse momento... Sim, da vanguarda europeia. A gente tem que lembrar, vamos falar daqui um pouquinho sobre isso, mas os principais nomes da Semana de Arte Moderna são grandes burgueses que viajavam para a Europa e que estavam em contato com aquilo que estava sendo produzido na Europa constantemente, né? O programa mal começou e a gente já falou dessa Semana de Arte Moderna várias vezes. Que rolê foi esse? O que aconteceu lá em São Paulo que até hoje estamos falando dessa semana? Então vamos lá. A Semana de Arte Moderna primeiro, vamos voltar, eu falei um pouquinho, né, que ela é um marco, mas ela não é o modernismo, ou não é o início do modernismo. Uhum. Aliás, no momento em que ela ocorreu, ela nem ganhou tanta importância quanto ela ganhou depois, posteriormente. Ela aconteceu em fevereiro, de 13 a 17 de fevereiro, né, no cartaz oficial, é essa data que está lá. De 1922, né? Em 2022, tivemos aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Uhum. E esse rolê foi louco, né? Por quê? Por quê? Foi muito louco, assim. Primeiro que eles só conseguiram fazer esse rolê no Teatro Municipal porque eles eram burgueses, né? Porque eles pertenciam à alta burguesia paulistana, né? Todos eles, a gente vai ver posteriormente, que são jovens, mas que são jovens que depois vão para a diplomacia, né? São jovens que estão inseridos em um capital cultural, que é outro, né? Mas que trazem à tona essa necessidade de se contrapor ao conservadorismo vigente que nós temos no Brasil, né? E que temos até hoje, inclusive, né? Mas que pensa no parnasianismo, né? Uhum. Como eu disse, a Semana de Arte Moderna é um marco. Antes, nós tivemos o Manuel Bandeira, que é um dos idealizadores ali, faz parte de um grupo que idealiza a Semana de Arte Moderna, havia escrito 2 anos antes Os Sapos. Tanto é que a semana é aberta com a poesia, né, o poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, que é uma crítica ferrenha ao parnasianismo, né? Aquele, para quem se lembra um pouquinho, né, das características do parnasianismo, aquela poesia que é uma poesia que mede toda a métrica, rebuscada, empolada, com um fraseado, né, que as pessoas, na verdade, mesmo à época, não entendiam o que era dito, né? Que poesia era aquela. Então, esse rolê foi um rolê, primeiro, extremamente vaiado, né? As pessoas... um rolê que teve tanto apresentações artísticas, né?
declamações de poema, que teve apresentações de palestras. Então, muitas palestras aconteceram em palestras acadêmicas mesmo, né? Porque esses sujeitos eram intelectuais, eles eram acadêmicos e eles estavam discutindo a forma e discutindo de forma acadêmica, conceitualmente, a estética, né? E se contrapondo àquela estética conservadora. E nós temos exposições de artes plásticas, o grande nome que não participou da Semana de Arte Moderna, que veio alguns meses depois, mas o grande nome do modernismo e que faz parte ali do grupo dos 5 é a Tarsila do Amaral, mas a Anita Malfatti já estava, que era amiga dela, já estava ali na Semana de Arte Moderna, né? Uhum. Então foi esse rolê louco aí, essa rebeldia com embasamento teórico, vamos dizer assim, que teve muita crítica na época, foi assim, você falou que não fez tanto burburinho, mas teve uma crítica pesada também. Teve, eles foram chamados de subversores da arte, né? Nós tivemos diversos jornais à época que massacraram a Semana de Arte Moderna, só que é importante a gente sempre lembrar que foi um momento, né, na verdade, localizado. Um momento em São Paulo, para a elite de São Paulo, e é interessante que há uma crítica muito grande a essa arte, que é uma arte burguesa, e ela é feita por burgueses, essa crítica, né? Por essa elite intelectual burguesa. Então é muito interessante isso, mas eles eram subversores, eles foram vaiados. Quando os Sapos estava sendo lido, os relatos e inclusive os jornais da época mostram, eles foram vaiados, quase que não se conseguia ler o poema de tantas vaias e tantos gritos, né? E tantos achincalhamentos aconteceram naquele momento. Bom, você já adiantou aqui algumas coisinhas que a gente vai falar, principalmente sobre essa história de Grupo dos 5, que foi uma espécie aí de vingadores do modernismo. E vamos entender um pouco sobre eles no quadro Play na História. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Esses foram os integrantes do chamado Grupo dos 5, um conjunto de artistas que liderou a Semana de Arte Moderna e projetou o modernismo brasileiro. Anita e Tarsila eram artistas plásticas e os outros 3 se destacaram na literatura. Anita Malfatti participou da Semana de Arte Moderna com mais de 20 quadros. Tarsila do Amaral estava viajando nesse período e não participou da semana, mas foi um dos principais nomes do modernismo com suas pinturas de estética cubista e surrealista. A mais famosa delas, o Abapuru, foi um presente para o seu marido, Oswald de Andrade, e inclusive o mote para o seu Manifesto Antropofágico. Oswald, por sua vez, além de ser marido de Tarsila, foi um escritor e dramaturgo irreverente, que valorizava a cultura produzida pelos povos originários e afrodescendentes. Menotti Del Picchia se destacou nos versos, lutando pela integração da poesia com os tempos modernos. Por fim, Mário de Andrade escreveu clássicos da poesia e da prosa brasileira e talvez seja o nome de maior destaque do modernismo. Cláudio, então a gente pode dizer que esses 3 escritores do Grupo dos 5 foram a base da literatura do modernismo? A gente pode dizer que eles foram as pessoas que marcaram ali na Semana de Arte Moderna essa transgressão formal, né? Esse contraponto ao conservadorismo, esse contraponto àquilo que era importado. Tanto é que nós temos depois uma elaboração, nem eles sabiam direito o que eles estavam fazendo ali, né? Eles sabiam que eles estavam se contrapondo àquele momento conservador. Tanto é que o Manifesto Antropofágico vem depois, né? O Pau-Brasil vem depois, vem 3 anos depois da Semana de Arte Moderna. Então, essa elaboração daquilo que eles estavam fazendo naquele momento vai sendo construída. Foi um início, né? Mas é importante entender que esse início ele foi escolhido pela historiografia para poder simbolizar este momento, esse marco de transição literária, de transição de uma estilística, de transição de um processo que já vinha vindo, né? Que já vinha nos anos anteriores. Porque, como eu disse, né, a Semana de Arte Moderna, quando ela aconteceu, não teve importância nenhuma, né? Zero importância. Ninguém, a não ser os jornais paulistanos ali, que noticiaram o que estava acontecendo ali.
Então, esses três, né, que são três grandes nomes da literatura brasileira, que se consolidaram como três grandes nomes da literatura brasileira, eles são representantes, né? São representantes daqueles outros que vieram antes, né? A gente tinha lá, ainda no final do século XIX, no Rio Grande do Sul, o Corpo Santo. Só que ninguém sabia desse Corpo Santo, né? Este dramaturgo, esse escritor que subverteu a linguagem lá no final do século XIX, que a gente só foi descobrir justamente porque ele subverteu tanto, que ele foi perseguido, internado num hospício, e ele subverteu tanto que ele foi internado e os escritos dele foram apagados, né? Então as pessoas foram conhecer esses escritos 100 anos depois. Eu estou falando isso para ilustrar como a Semana de 22 ela é importante, esses autores marcam a literatura brasileira, mas eles são fruto de um processo, né? De um processo que vinha há várias décadas, né? E eclodiu ali na Semana de 22. Então, são grandes autores, são grandes proeminências, aí são grandes nomes da literatura, mas não são os únicos e são fruto desse processo. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Por mais fantásticos que esses autores sejam, eles são fruto de todo um contexto social, histórico, cultural e de uma linguagem, de formas que já vinham sendo construídas por outros autores no Brasil inteiro, né? Eu acho que eles têm uma importância no momento ali de documentar algumas coisas, como é o caso do Manifesto Antropofágico, né? O que foi o Manifesto Antropofágico? A gente vai falar um pouquinho desses marcos desses autores. Vamos começar antes do Manifesto pelo Pau-Brasil, né? Que o Oswald escreveu antes. O Oswald ele escreve muito por aforismos, né? Que são frases muito curtas, muito sucintas, mas que dizem tudo. E no Pau-Brasil, ele foi categórico ali para desconstruir a ideia de uma poesia conservadora, de um texto conservador, de uma literatura conservadora, para valorizar aquilo que é nosso, aquilo que era construído pela cultura brasileira e principalmente para recuperar, aí vem lá no Manifesto Antropofágico, para recuperar aquilo que nos vem das tradições indígenas, dos povos originários, né? Esses dois... Por que pau-brasil? Porque é o início de tudo, né? É o momento da invasão, é o momento em que o colonizador invade. Eu costumo dizer que é o primeiro movimento decolonialista do século XX aqui, né, no Brasil, é o movimento modernista, que é esse momento em que eles falam, não queremos mais... o que vem de fora, não queremos mais copiar o que vem de fora, nós queremos produzir originalmente aquilo que é nosso, trazendo das tradições africanas, das tradições indígenas, daquilo que é cultura brasileira, autêntica. E essa autenticidade vem de... a gente tem referência? Tem. Nós somos intelectuais, nós vamos para a Europa, né? Passeamos na Europa, vamos o tempo todo e bebemos nessa vanguarda europeia, mas a gente vai deglutir tudo isso, vai digerir, que é no manifesto em que ele fala isso, a gente vai digerir tudo isso e vamos transformar essas referências em algo nosso, em algo que é produzido pela nossa gente, pelos nossos intelectuais, pelos nossos artistas. Então, acho que esse é o grande mote tanto do Pau-Brasil quanto do Manifesto. Tupi or not Tupi? That's the question. Oswald de Andrade, né, que no Manifesto vai falar sobre essa relação. Percebe como é metalinguístico, né, esse verso? Então, eu estou falando em inglês, mas para dizer e para falar algo que é nosso, né? Então, há essa relação fantástica ali que ele traz e que vai nos alimentar e vai alimentar toda a intelectualidade brasileira, a força artística brasileira e cultural. O Oswald é uma grande referência, né? Dentro aí do Clube dos Cinco e daqueles que são ligados à literatura, o Oswald é a maior referência, porque ele é o mais envolvido, né? Ele é o mais aquele que mais atuou nas revistas, nos manifestos, junto com a Tarsila do Amaral, junto com a arte da Tarsila do Amaral. Inclusive, o manifesto foi inspirado pelo Abapuru, né? Quando a Tarsila falou assim, eu tenho uma arte aqui que eu fiz, né? Foi aí que
o Oswald teve o insight para fazer um manifesto, né? Com muita ironia. Muita, demais. Assim, é um manifesto extremamente irônico e é um manifesto que bate muito em tudo que é cópia, em tudo que é colonizador, né? Há esse esforço decolonial na fala do Oswald ou nos movimentos do Oswald, né, de dizer, não queremos mais ser colonizados pela Europa, não queremos mais, a nossa arte não vai ser mais uma arte colonizada, vai ser uma arte nossa, brasileira. A gente vai beber daquilo que é estrangeiro, mas vamos beber de forma a deglutir, e aí eu vou falar uma palavra feia, né, e cagar mesmo, né, e defecar aquilo, para transformar em outra coisa, né? Em outra, o nosso estômago, e ele fala isso, né? O nosso estômago vai deglutir tudo isso, ele vai transformar isso em outra coisa. É essa relação importante ali no modernismo, nessa primeira fase, né? Nessa primeira geração do modernismo, que é digerir e transformar em outra coisa. Não vão nos dizer, o que falar e como falar. Nós é que vamos transformar isso. É isso aí, estudante que nos ouve, não se assuste, isso é modernismo. Né? A gente ainda tá leve aqui. Estamos leves. E vamos falar então agora um pouco de Mário de Andrade, outro grande nome, né? Que obras ele trouxe aí, qual a importância de Mário de Andrade nessa época aí? Vamos lá. Mário de Andrade, icônico, né? Por conta da sua obra mais famosa, né? Que é Macunaíma. Nós também temos Pauliceia Desvairada, que vai trazer essa São Paulo. E aí é muito importante, né, a gente falar de todos esses autores, né, dessa literatura modernista da primeira geração. Ela traz o coloquialismo, né, como linguagem. Essa linguagem que é uma linguagem quase do que a gente está falando aqui, é uma linguagem que tem pausas, é uma linguagem curta, são versos muito curtos, são versos que não têm métricas, né? E na literatura de prosa é uma literatura também que vai além dessa literatura empolada, rebuscada, é uma literatura do homem comum, né? E Macunaíma, esse herói sem nenhum caráter, é o homem comum. E a gente tem que tomar cuidado, né? Aí um aviso pro estudante, que esse sem nenhum caráter não é caráter de índole, tá? É caráter de origem étnica, né? Quando Macunaíma diz herói sem nenhum caráter, é que é o brasileiro, né? É a busca dessa identidade. Aí Muiraquitã, né, que o Macunaíma vai atrás desse amuleto, em parte disso é essa busca do brasileiro pela identidade. Ele é indígena, ele é africano, ele é europeu, ele tem essa característica multiétnica. Então, caráter aí é o caráter de característica desse herói. Então, esse herói que a gente não consegue definir, né? Então, imagina, é uma grande epopeia. Macunaíma é uma grande epopeia brasileira. Essa busca do herói, né? O nosso Ulisses é o Macunaíma. Sim, muito bom. Bom, você deu um spoiler, você falou para esses autores da primeira geração, já imagino que tenham outras e vamos destrinchar um pouco isso no quadro Play Game. O Play Game de hoje é no formato quiz. Nós teremos algumas perguntas referentes às 3 gerações do modernismo e depois de conferir as respostas, vamos entender um pouco mais sobre cada um desses períodos. Vamos para a primeira pergunta, professora. Que poema da primeira geração do modernismo virou música na voz de Tom Jobim? Letra A, Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. Letra B, Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Ou opção C, Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade. Qual? Já vou responder com o poema, hein? Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Então, é o... Trem de Ferro? Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Vamos ver a resposta. Bom, pelo que você cantou aqui, narrou, já apareceu um trem, é isso? Ali,
É o trem, né? É o poema que é metalinguístico, sonoro, que traz todas essas características, né, do modernismo. Então é o café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? O apito do trem, né? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força, muita força. É isso. É o trem. Tá o trem, e era trem. comum isso nessa geração do modernismo? Sim, essa primeira geração, né, que foi a primeira geração que recebeu... Todas as gerações recebem um título, né? E essa recebeu o título de fase heróica, né? De geração aí de fase heróica ou de destruição. De destruição por quê? Porque o papel dela é destruir tudo aquilo que havia antes, né? O parnasianismo, principalmente, né? Os poetas parnasianos, acabar com eles. E essa primeira geração tem essas características, né? E o poema ele vai trazer algumas dessas características, que é a sonoridade, a informalidade, né? A ideia de que eu estou falando uma linguagem e um tema corriqueiro, um tema do cotidiano, né? Então, quem lê esse poema visualiza, não sei hoje, né? A não ser que você more numa grande cidade ali que eu tenha trem, né? Mas para quem é da minha época, ainda dá para visualizar esse trem, né? Esse trem Maria Fumaça, que solta fumaça, que apita, né? Então isso é uma cena cotidiana, uma cena do cotidiano. E além do mais, né? Além de tudo, nós temos outra questão aí, né? Lembra que eu falei lá sobre a urbanização, sobre o movimento de industrialização do Brasil nesse contexto histórico? Sim. É isso que está se trazendo aqui, né? Essa urbanidade, essa industrialização, esse movimento, essa rapidez, né, do modernismo e da vida moderna, dessa vida urbana, está sendo trazida aí no poema, né? Da máquina. Da máquina, isso. Da máquina e esse homem máquina, né? Esse homem... E aí é esse homem urbano, né? Que come, né, toma um café com pão, que sai para trabalhar e que vai nesse ritmo. Então, é esse ritmo urbano, esse ritmo desse homem-máquina, né, que traz, que essa poesia traz pra gente, né? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta do nosso quadro Play Game. Qual é o nome daquela que é considerada a cachorrinha mais famosa da literatura clássica brasileira e que faz parte da segunda geração do modernismo? Opção A, Baleia. Opção B, Fifi. Ou opção C, Mel. Essa tá fácil. Essa tá facílima, para quem leu os livros. Quem leu, já viu lá os livros do vestibular. É a baleia, né? Baleia. Essa cachorrinha que eu chorei quando eu li a primeira vez esse livro, né? Não vou dar Sem spoiler. spoilers. Não vou dar spoiler, tá? Põe a resposta Mas pra gente. É tipo filme americano. Não é tipo, tá, gente? Brincadeira. Da obra Baleia, da obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Baleia, a personagem mais humanizada do livro. Sim, a personagem que tem mais relação afetiva, que desenvolve mais relação afetiva com as personagens e com o leitor, né? O Fabiano, ele não fala, né? Ele grunhe, né? E isso já é uma característica da segunda geração, né? Que traz, que é a geração de 30, a geração da fase da consolidação do modernismo, que traz essa característica da crítica social. Né? Então a gente tem o Jorge Amado, nós temos a Raquel de Queiroz, né, com o 15, e veja que há uma amplitude, né, uma ampliação para outros espaços geográficos do Brasil, né? Nós estamos falando do Jorge Amado, né, que está lá no Nordeste, nós estamos falando do Graciliano Ramos, do Sertão, nós estamos falando da Raquel de Queiroz, no Ceará, né, que está retratando no 15 o Ceará. Então, há uma amplitude. A primeira geração, claro que não são só aqueles, né, que a gente citou aqui, os escritores da primeira geração, mas é uma geração
cujo aqueles que hoje são mais conhecidos estão no núcleo São Paulo, né? São Paulo, Rio. E a segunda geração, ela já tem uma amplitude maior, né? Ela traz aí um Brasil que é, por isso, consolidação, que é a consolidação da proposta do modernismo, que é vamos consumir, fazer, produzir o que é nosso, a nossa literatura, a nossa cultura. Então, traz aí, além de todas aquelas características que a gente já falou aqui, né, da linguagem coloquial, desse texto, que são textos, você percebe que são textos, quando a gente olha, né, são textos muito curtos, com frases muito curtas, né, personagens que trazem essa relação de crítica social. Eu estou criticando a seca, eu estou criticando a miséria humana. A verdade nua e crua nesse momento. Isso, essa verdade árida que aparece na prosa, nessa prosa regionalista. Isso é uma característica, né, que a gente falou aqui, desse regionalismo que, na verdade, eu não gosto muito de usar o regionalismo, a palavra regionalismo, porque é Brasil, né? Mas é a nossa cultura que está ali. Mas é esse regionalismo que eu vou mostrar o sertão, em que eu vou mostrar aquilo que está além dos centros urbanos. Né? Uhum. E na poesia dessa época? Bom, na poesia a gente tem um que eu amo, né? Um poeta que eu amo, que é o Carlos Drummond de Andrade. Eu também. Que traz a crítica social muito, muito forte nessa primeira fase dele enquanto escritor, né? Segunda fase do modernismo, mas a primeira fase do Drummond como escritor. A maior, uma das mais famosas dele é No Meio do Caminho, Tinha uma Pedra, mas nós temos outras. Tem uma que é Porque Hoje é Sábado, que eu acho fantástica essa poesia. E o Drummond tem essa questão, né, com Minas, então esse mais um regionalismo, eu vou colocar aqui entre aspas, porque eu acho que é muito limitante, né, a classificação regionalista, mas ele traz, né, essa mineireza, um mineirês para a poesia, né, essa coisa miudinha, né, bem pequenininha, que é traduzida nos seus versos. Então eu acho que o Drummond. E a gente tem o Mário Quintana, tem o Vinícius de Moraes, né? Nós temos outros grandes poetas que fazem parte dessa segunda geração. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Qual das frases abaixo é de Clarice Lispector, a autora mais citada da internet e que compõe a terceira geração modernista? Letra A. Chega a ser engraçado esse medo que tenho de perder quem nem ao menos é meu. Letra B. Se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar. E letra C. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Qual A? Vamos ver qual mais se parece com Clarice Lispector, porque na internet todas seriam dela. Hein? Vou dar uma dica de uma característica da terceira geração, que é a introspecção. São obras mais introspectivas. Qual seria a frase, né, mais introspectiva aí? Só pelos... Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Essa coisa existencialista, né? Vamos ver a resposta, então. Da resposta, a resposta aqui nós temos o famoso trecho do livro A Hora da Estrela. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Olha aqui o que você trouxe sobre o modernismo. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Foram isso que todos fizeram. Sim, né? Todos fizeram. E nós temos aqui, né, então, essa característica da introspecção, que é uma característica da terceira geração, que é uma geração do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, pensa só o que é você viver uma guerra. E essa guerra teve grandes efeitos, né, no Brasil, Sim. No mundo inteiro, teve efeitos no Brasil também. E, além de tudo, o contexto político, social do Brasil nesse período era um contexto de Era Vargas. E, mundialmente, também temos a Guerra Fria, né? O início da Guerra Fria.
Partiu a Europa, o mundo no meio, né? Por um lado, na União Soviética, o Império da União Soviética, por outro lado, o Império dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui um caldeirão de desencantamento, de destruição, né? Europa destruída. E tudo isso vai se refletir no espírito do tempo, né? Então, esse espírito do tempo é um espírito de desolação. Por isso, introspecção, né? Por isso, essa pegada mais existencialista. E na terceira geração, a gente, além de todas aquelas características, né, que nós temos em todas as gerações que se estendem aí, porque estamos falando da continuidade e do amadurecimento de um movimento, nós temos também a variedade temática, né? Aí a coisa se expande mais. Aí nós temos uma variedade temática que é bem maior e que vai aparecer nesses diversos autores, né? Na Clarice, a Clarice é super introspectiva, né? Leiam Clarice. Não na internet, leiam um livro. Não frases da internet, tem muita frase ali que não é dela, inclusive. Mas leiam o livro. E a Macabeia é uma das personagens que eu mais amo, assim. É uma desgraçada, coitada, né? É um livro de desventuras, né? São as desventuras da Macabeia. Mas é apaixonante, é uma personagem apaixonante. E é interessante que quem narra o livro não é a Macabeia, né? É um homem, porque a Clarice fala, né, que não podia ser uma mulher narrando esse livro, né? Tinha que ser um homem narrando essas desventuras de uma mulher, né? De uma pobre coitada. Sim, exatamente. Esse foi o quadro Play Game. E agora vamos falar um pouco mais sobre essa terceira geração, que outros autores nós tínhamos nessa época, nesse momento aí caótico, mundial e brasileiro, né? Essa é uma geração que está mais próxima da gente, né? Então a gente tem contato mais próximo com a produção dessa geração. Então nós temos o Guimarães Rosa, que inclusive abrimos o programa ali com os neologismos de Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é um dos grandes autores aí da terceira geração. É interessante aí uma parte aqui, né? O Guimarães foi casado com a Aracy, que recebeu o mérito, né, da comunidade judaica, porque eles eram diplomatas na Europa no período da Segunda Guerra Mundial, e ela salvou, né, e extraditou muitos judeus que eram perseguidos pelo nazismo, né? Então, é só uma parte para a gente entender a importância dessas pessoas, né? E como essas pessoas são importantes para o cenário e para a história do Brasil, não só na literatura, né? Mas como fazem parte desse processo histórico. E o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, traz essa... Quando a gente acha que não dá mais para subverter a linguagem, que não dá mais para a gente transformar a linguagem... Transgredir, vem o Guimarães Rosa e prova que é possível. E prova que a literatura não tem limites, né? Que a criatividade, a língua, né? Ela é capaz de tudo. Então, ele traz essa subversão da língua, né? Essa invenção. E é isso que é interessante, né? Ele mostra que a língua é uma invenção. E nós podemos inventar, nós podemos ir além da língua formal, da linguagem formal, desse formalismo linguístico. Mais do que a fala coloquial, eu posso inventar expressões e as pessoas vão entender o que são essas expressões. As pessoas vão entender o que eu estou dizendo, porque o contexto, a fruição e a leitura vão trazer isso para elas, né? Sim, perfeito. E outro nome muito famoso, agora continuando nessa história dos famosos da internet aí, como Clarice, nós temos também o Ariano Suassuna, que tem aí muitos vídeos dele, palestras incríveis. Ariano Suassuna foi mais um modernista daí da nossa lista de grandes nomes. O Suassuna, né, é um grande nome da terceira geração. É por isso que eu disse que essa é uma geração mais próxima da gente. Porque é uma geração que vem já com a TV,
né, com o cinema, com a TV. A primeira geração a gente também tem o cinema, tem a TV, isso também, inclusive, eu não esqueci de me falar, mas é uma grande influência para essa transformação da linguagem, né, dessa linguagem audiovisual e essa coisa mais visual que o modernismo traz, né? Mas o Suassuna a gente tem vídeos, né, espalhados, e ele era uma figura, né, uma figura fantástica, e ele é responsável por produzir grandes obras da literatura que viraram grandes adaptações, né, para a TV, para o cinema, como o Alto da Compadecida, O Santo e a Porca. Então, o Suassuna traz essa linguagem também para o cinema e para a TV, né? O texto literário dele é transformado em outras linguagens e a gente consegue ver ele vivo, né? Mais próximo da gente. E o Suassuna também, ele é responsável e é muito importante para um movimento cultural, e aí a gente traz, mais uma vez, uma das características do modernismo, que é um movimento que é atravessado por diversas linguagens culturais, e ele cria o movimento armorial, que é a ideia de transformar a cultura popular em uma cultura erudita, né? Mostrar a erudição, a riqueza dessa cultura. Por quê? Existe, já existia lá no início do século XX e até hoje, né, um questionamento dessa cultura popular, se ela é cultura, né? A gente tem hoje, para dar um exemplo de análogo, né? A gente tem a discussão de se o funk é música, por exemplo, né? Então, o funk é música ou não é música, né? E aí os intelectuais e os eruditos vão discutir, né, se essa cultura popular, periférica, é ou não é música. E essa discussão sempre existiu. Né? A gente teve com o samba na primeira metade do século XX, né, que era proibido, inclusive, o samba foi proibido durante muitos anos. O Ariano Suassuna, ele traz essa discussão para o campo intelectual, de discutir que a arte popular, ela é erudita, ela é rica e ela tem muito a oferecer. Então, ela é muito importante para a nossa cultura, para a nossa literatura. Estamos vendo aqui que a influência do modernismo, ela perdurou aí muitos anos e talvez, ou com toda certeza, perdura até hoje. E no futuro, como será? Está na hora do quadro Play no Futuro. Brasilidade. Segundo o dicionário, característica do que é típico do Brasil, como seus costumes, cultura ou gente. A origem dessa palavra está no movimento modernista, defendendo a valorização da cultura nacional, um conceito que impactou o país em diversos setores. Na arquitetura, o projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a criação de Brasília foi planejado com a ideia de mostrar ao mundo um Brasil desenvolvido, moderno e original, em contraponto à estética europeia dos prédios do Rio de Janeiro, a antiga capital brasileira. A brasilidade modernista também impulsionou a popularização do samba e a consolidação da principal festa nacional, o Carnaval, além de ter sido uma forte influência na criação de importantes movimentos musicais, como o Bossa Nova, Mangue Beat e o Tropicalismo. E o que dizer da brasilidade no esporte? A nação que tem o apelido de País do Futebol transformou a modalidade com a ginga e o drible, criou a identidade do futebol arte e se tornou a única pentacampeã mundial. Na semana de 22, Menotti Del Picchia até citou o craque da época, Arthur Friedenreich, como um ídolo nacional. Bom, como vimos, o modernismo influenciou todas as áreas, todos os lugares, inclusive a sua especialidade, né, Cláudia? O teatro. Qual que foi a influência do modernismo nisso? Nossa Senhora! Vamos lá. Você tem tempo? O teatro, ele foi um movimento tardio dentro do processo de modernismo. E dentro daquilo que a gente conhece, que a gente tem, como eu falei, do Corpo Santo, né? O Corpo Santo foi apagado lá no final do século XIX, e ele era um dramaturgo, mas ele foi apagado e esquecido, então não houve o efeito Corpo Santo, o efeito histórico Corpo Santo, apesar de ter o registro da obra do Corpo Santo. Há uma discussão muito grande, né, sobre a questão do teatro, né, do teatro fundador do modernismo brasileiro. E nós temos aí uma relação muito forte, principalmente a partir da década de 30, em que o Oswald de Andrade escreve O Rei da Vela, em 1932. Só que o Rei da Vela não foi encenado. E teatro só é teatro quando está no palco, né? Teatro-texto é só uma proposta de encenação. E nós temos em 1943
que traz um marco do teatro moderno brasileiro, é marco sempre, lembrando, eu vou insistir, marco não é início, né? É resultado de um processo, é um momento de exaltação e resultado de processos que já vêm e que os intelectuais, artistas, têm a sensibilidade para captar tudo isso e transformar em arte, né? Nós temos, no dia 28 de dezembro de 1943, fazendo 80 anos, em 2023, nós temos o Vestido de Noiva, a estreia de Vestido de Noiva, que é um texto e um drama que vai ser um marco para o teatro moderno brasileiro, porque ele traz uma nova forma, uma nova linguagem. Aquele teatro que estava acostumado, né, com aquele teatro importado da Europa, aquele teatro de câmara, né, todo particionadinho, de repente eu tenho uma peça, uma obra que vai trazer o plano da realidade, o plano da memória, que vai trazer o plano da alucinação, e quem narra, e a peça se passa na cabeça de uma pessoa morta, né? Então, de uma mulher morta e de uma mulher que vai conversar, de uma mulher da classe média que vai conversar com uma prostituta e ela quer ser a prostituta. Foi um escândalo, né? Estamos falando aqui de Nelson Rodrigues. De Nelson Rodrigues. E nós temos O Rei da Vela também, que traz que é escrita pelo Oswald de Andrade, então traz todas as características aí da segunda geração, porque ela foi escrita, né, no período da segunda geração, uma crítica social ferrenha, né, ao sistema capitalista, uma crítica ao Brasil, a essa elite brasileira que acumula riqueza, que não distribui a riqueza. E a temática, então, é uma temática extremamente modernista, né, moderna, mas é uma peça que só foi encenada na década de 60, então nós só conhecemos essa peça no palco na década de 60, pelo Teatro Oficina, né, pelo Zé Celso, que trouxe essa peça à tona e que encenou essa peça. E que bebeu aí em tudo que a gente tem de movimento, de tropicalismo. Então, assim, para a gente resumir, né, tentar resumir, para eu não falar muito, o teatro brasileiro, ele bebe nessas fontes, né? Na fonte do Nelson Rodrigues e do Oswald de Andrade. E é claro que a gente tem aí o Viana, né, o Duvaldo Viana Filho. Nós temos outros dramaturgos construindo e fazendo teatro moderno brasileiro nesse momento, mas há marcos que são significativos nesse processo, né, de encenação, de contracenação. Recentemente, Zé Celso nos deixou, né, então, com certeza, é um assunto muito importante para esse ano, para o estudante pesquisar a obra. Sim. Porque, com certeza, os vestibulares... Pesquisar o movimento tropicalista, como o movimento tropicalista é resultado também deste processo, né, de consolidação do modernismo, dessa terceira geração do modernismo. Lembrando que o Enem adora perguntas que misturam tudo, né? Então, pode aparecer uma letra de música do Caetano Veloso e do Gil, junto com uma imagem do Teatro Oficina e um texto aí do Nelson Rodrigues, por exemplo. Qual é a relação entre eles, né? Então, o modernismo, a terceira geração do modernismo, a segunda e a terceira geração do modernismo, elas são esse fluxo, né, de movimento, que vão se diferenciar por algumas poucas características, né, mas é o mesmo movimento, né? E já vimos que o modernismo está nos influenciando até hoje. Você acha que o modernismo continuará nos influenciando no futuro? O modernismo não acaba. Na verdade, a gente tem, né, o próprio... eu fui assistir uma macumba antropófaga do Zé Celso, né, do Teatro Oficina, na época, acho que foi em 2018 e 2019, que ficou em cartaz, se eu não me engano. Não, foi 2017 que ficou em cartaz. E eu fui assistir. E é fantástico o que ele faz, né? Porque ele vai justamente mostrar, né, essa relação do modernismo com o que a gente chama de pós-modernismo. E aí tem um momento em que, na verdade, é o Mário de Andrade pare o Macunaíma, e no momento em que surge o pós-modernismo, que é esse momento pós-guerra, né? A gente tem o Macunaíma parindo o Mário de Andrade, é um novo Mário de Andrade, né? Uma nova linguagem, uma nova forma de ver e de pensar o mundo. E esse movimento não se encerra,
Nós vivemos os efeitos dessa sociedade tecnológica, dessa sociedade técnica, da reprodutibilidade técnica que o Walter Benjamin fala para a gente, né? Então, todos esses artistas foram impactados pela possibilidade de eu reproduzir a obra de arte, de eu reproduzir a arte, de eu ampliar e de eu amplificar a arte a partir da tecnologia da informação e da comunicação, né? Principalmente aqueles que estavam ali na década de 20 e 30 com o cinema e posteriormente com a TV, né? Bom, você trouxe o cinema e o audiovisual, que é um importante recurso de registro histórico, de valorização histórica, e que tem ali no Mário de Andrade, né, um modernista que falamos muito hoje aqui, é uma figura que sempre defendeu muito essa preservação histórica, né? Como que foi esse movimento? Assim, hoje o IPHAN, ele existe por conta da atuação do Mário de Andrade na criação, né? Hoje que é o Instituto de Preservação de Patrimônio Histórico, foi o Mário de Andrade que fez parte da criação, da fundação desse serviço, né? E há uma relação muito forte do Mário de Andrade, e não só do Mário de Andrade, mas do movimento modernista com a preservação da cultura brasileira, da cultura não só material, predial, mas da cultura imaterial, né? Daquilo que é literatura, daquilo que é música. Nós falamos pouco aqui do Heitor Villa-Lobos, ele tem um papel fundamental na destruição, na desconstrução da música erudita de câmara. O Heitor Villa-Lobos foi vaiado, né? Ele foi assim achincalhado enquanto músico, né? Como que você pode fazer uma orquestra assim, né? Com esse som, com essa sonoridade, né? Meio esquisita, meio torta, né? Uhum. E eu acho que o Mário de Andrade teve esse papel, mas o movimento modernista, né? E a gente vê, por exemplo, até hoje isso reverberar naqueles que bebem no modernismo e nesse movimento na fonte, como a gente citou aqui o Teatro Oficina, né, que luta pela preservação do patrimônio, do prédio da Lina Bobardi, né, que é um prédio histórico, pela preservação da paisagem ali, para quem não conhece São Paulo, paisagem do Bexiga, por exemplo, mas é fundamental, né, o modernismo ele é fundamental nesse processo de consciência de que é importante a preservação da memória, a preservação do patrimônio histórico, material e imaterial. E Mário de Andrade, ele tinha um grande acervo pessoal para ali, tanto de músicas, discos, que só ele tinha, foi tudo documentado. A Biblioteca Mário de Andrade, hoje em São Paulo, é aberta aí ao público. Realmente era alguém que queria preservar, tinha muito medo que se perdessem grandes nomes, como você disse, que foi tudo um processo, não foram 3 ou 5 pessoas que fizeram, né? Sim, é um processo importantíssimo de documentação, porque a gente tem que lembrar que essas figuras, né, principalmente essas figuras que vêm ali da primeira geração, mas a segunda geração também, a terceira também, a gente falou do movimento armorial do Ariano Suassuna, mas os modernistas, eles são acadêmicos, né? Eles são intelectuais, eles são pessoas que estão preocupadas com a preservação, não só com a produção da arte, mas com a preservação dessa arte e da memória dessa arte. Ufa! Tivemos uma aula. Hoje, estudante, nesse episódio do Play na Aula, foi realmente uma aula. Precisa ouvir de novo, quantas vezes quiser, porque vários detalhes, vários nomes. Hoje a gente foi menos técnico aqui, a gente foi passando mesmo por várias searas nesse grande universo que foi o modernismo brasileiro. Então, estudante, ouça esse episódio com muito carinho. E, Cláudia, aquela dica final, a dica de ouro na hora de estudar modernismo que você deixa para os estudantes. Bom, primeiro, leia os livros. Eu achei importantíssimo, né, para você se apropriar dessa linguagem, a leitura do livro. Não leia o resumo do livro, né? O resumo do livro ele é importante para quê? Para a gente poder entender algumas questões, né, focar em alguns pontos que são mais importantes e que são mais pedidos e que quem faz esses resumos sabe. Mas a leitura do livro ela é fundamental, porque é ali que você vai entender o que é isso, o que é a desconstrução da linguagem, o que é a temática anticonservadora, o que é a linguagem coloquial, o que é o antiformalismo, né, da linguagem modernista, da linguagem moderna, o que é a valorização da cultura nacional, o chamado regionalismo. Então, você só vai entender isso lendo a obra, né? Então, é importante se atentar. E são obras
deliciosas. Incríveis, São obras maravilhosas, assim, que você, numa sentada, lê. Assim, é muito bom. Vamos começar? Comece de trás para frente. Né? Comece por uma Clarice Lispector, né? Que é mais introspectiva, mais existencialista. A Hora da Estrela é um livro pequenininho. E aí comece por um livro mais recente e vá voltando, né? O modernismo não tem, a gente separa aqui didaticamente as gerações, mas ele não tem uma sequência, né, lógica. Comece de trás para frente, algo que esteja mais próximo e vá indo para os livros anteriores. Posso dizer com certeza que esses livros mudarão a vida de vocês, porque são livros realmente extremamente impactantes, né? Isso. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada e espero um próximo convite, hein? Com certeza. Obrigado também a você, ouvinte, pela sua audiência. Desejo boa sorte no Enem e nos vestibulares. Esse foi mais um episódio da série Eras da Literatura. Não deixe de conferir os outros e ainda teremos mais um pela frente. Muito obrigado e tchau!